vai conversar sobre novos processos e materiais, pensando um pouco nessa transformação que a gente está começando a ver acontecer também na moda. Lembrando que a moda é um sistema complexo, é um sistema que vem da agricultura até o varejo. Em todas essas áreas a gente tem tecnologia embarcada, tem inovação, e a gente começa a ver um movimento forte em relação à sustentabilidade e à economia circular, no sentido de buscar soluções e de buscar essa transformação que a gente precisa fazer. Então, não tem nada pronto, mas tem caminhos que estão sendo trilhados e que está começando, e a gente vê os criadores, principalmente os novos criadores, muito interessados no que eles podem fazer para essa transformação. Elô, obrigada, com você. Pode falar? Agora sim? Sim? Tá. É estranho, porque eu não estou ouvindo e aí parece que ninguém está me ouvindo também. Tá. Tá valendo, tá valendo. Vocês conseguem... Precisa falar mais alto? Não, aqui funciona. Tá. Obrigada pela presença de vocês. Eu estou aqui num painel muito especial com essas mulheres que eu já vou apresentar. Na verdade, só para vocês entenderem como vai ser a dinâmica de hoje, eu vou apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Quem aqui, só para eu ter uma ideia, conhece o Fashion Revolution? Metade. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida de quem nós somos e depois eu abro o painel para cada uma delas falar um pouco sobre o trabalho delas. E no final, a gente abre para perguntas e respostas de vocês e considerações finais. Então, quem é o Fashion Revolution? Nós somos um movimento global, hoje nós estamos presentes em 100 países e a nossa missão é mudar radicalmente a maneira como a indústria da moda funciona hoje. Então, nós queremos repensar os modelos de produção e consumo, desde a extração da matéria-prima até chegar no consumidor. Então, a maneira como as roupas são pensadas, criadas, produzidas, consumidas e descartadas. E nós entendemos que para que essa mudança sistêmica seja efetiva e realmente aconteça, é preciso da união de todos. Então, acreditamos na colaboração ao longo de toda a cadeia para que a gente consiga realmente gerar essa mudança. Nós acreditamos que a moda é uma ferramenta de transformação. Nós conseguimos, sim, trazer transformações positivas através do nosso trabalho com a moda, impactos positivos nas pessoas, na sociedade, impactos positivos no meio ambiente também. A gente só precisa repensar os nossos processos e a maneira como a gente vem, como eu disse, criando, produzindo e consumindo moda. Tudo começou com esse desastre, o desastre do Rana Plaza. Não sei se vocês lembram, mas no dia 24 de abril de 2013, esse prédio que abrigava 5 confecções em Bangladesh, Dhaka, capital de Bangladesh, desabou, matando mais de 1.100 pessoas, deixando 2.500 pessoas gravemente feridas. Esse foi o pior desastre da indústria da moda, um dos piores desastres industriais, e ele serviu como um marco. O Fashion Revolution nasceu daí, para que a gente desse um basta nesse tipo de acontecimento, porque as pessoas não podem continuar morrendo pela moda. E nasceu realmente como uma revolução. Dia 24 de abril virou um marco, se tornou o Fashion Revolution Day. Rapidamente o movimento se espalhou pelo mundo todo. Hoje nós temos a Fashion Revolution Week. Então, é a Semana Fashion Revolution, onde a gente promove eventos de sensibilização, mobilização, conscientização, educação, em prol de um desenvolvimento sustentável para a moda. O movimento começou já desde o início, incentivando os consumidores a questionarem as suas marcas favoritas sobre a origem das suas roupas e as pessoas por trás dos seus processos. Então, a gente incentiva com que as pessoas façam essa pergunta: quem fez minhas roupas?
É uma campanha que funciona muito nas redes sociais. Então, a ideia é que cada um tagueie a marca que esteja usando naquela hora, faça uma foto e pergunte, marca, né? Gostaria de agradecer quem fez a roupa que eu estou usando hoje, quem fez minhas roupas. E isso, nós entendemos que essa forma de transparência é só o primeiro passo para que as pessoas comecem a redescobrir todas as pessoas que estão por trás, todos os processos que estão por trás das peças que a gente usa. Porque, afinal de contas, é uma cadeia muito ramificada, é uma cadeia complexa, as peças não nascem nas prateleiras e a gente precisa tentar reconectar esses elos e valorizar as pessoas que estão por trás. Então, a gente vê aqui pessoas no Brasil inteiro perguntando quem fez as roupas e respondendo que eu fiz sua roupa, eu fiz seu sapato, eu fiz sua bolsa, eu estampei seu tecido. E aí a campanha já teve inúmeros desdobramentos nesse sentido. Nós temos uma campanha muito grande aqui no Brasil, é a maior campanha entre esses 100 países. Nós estamos em mais de 50 cidades, em quase 140 escolas. A gente busca pensar com o corpo. E dessa forma, né, pensando com o corpo, eliminando preconceitos que a gente tem. Isso aqui é uma cava, né? É uma cava, mas pode estar na perna. Enfim, a gente tenta fazer uma ginástica cerebral, um alongamento, né? E para assim chegar em novas ideias, em novas formas, que a gente não chegaria sentado numa cadeira na frente de um papel em branco com uma caneta, né? Então essa é a ideia, conseguir alongar o cérebro. A gente trabalha muito essa ideia de erro e defeito como formas de construção, né? Que eu estava colocando antes. O que é um furo, por que ele é um defeito? Aqui tem um exemplo de uma peça que a gente fez em colaboração com a Oriba, que é uma marca masculina. É um lote de jaquetas que deu defeito, ela veio, dá para ver que a modelagem ficou bem estreita, né? E aí, a partir desse defeito, a gente criou uma nova peça, utilizando calças jeans usadas, né? Então, como o que seria um problema pode se transformar num defeito e utilizar isso mesmo como recurso de design e construção. Então, o que é um defeito pode ser um efeito. Aqui tem outro exemplo, não sei se dá para ver aqui, um quadriculado na camisa. É um clássico defeito de camisa masculina, de roupa em geral, que por ficar armazenada, queima com a luz do estoque ou do sol, então fica com manchas. E essa especificamente ficou com uma mancha quadriculada pelas prateleiras, sabe aquelas estantes quadriculadas, e a gente utilizou isso como se fosse uma estampa, né? Então, uma coisa que é um defeito, que para o mercado convencional é um problema, para a gente se transformou num efeito e numa característica da peça que torna ela única, como se fosse uma cicatriz numa pessoa. A gente busca preservar o conhecimento congelado que tem na roupa, né? Todas essas características de maquinário industrial. Não? Parou? Agora? Não. Sim? Sim. Mais ou menos. Tá tipo aquele jogo. Tudo bem, faz parte. Fica mais divertido. Aí? Não? Voltamos pro mais ou menos. Sim? A ver? Não? Se eu ficar de pé? Não? Vai e volta. Será que tem que ficar longe dos outros microfones? A ver, oi, oi, oi. Oi. Não? Ai, a pulseira. Alô, alô? Aí? Tá indo? Por enquanto tá indo.
Avisem se não, tá? Aí a gente vai... Você tá ouvindo? Tá. Então, essa ideia de preservar o conhecimento congelado, que é preservar essa informação que a roupa tem, né? Por exemplo, nessa jaqueta, o bolso, essa costura dupla de maquinário industrial, de costurar jeans, ou uma barra de uma calça jeans usada. O que eu estou fazendo aqui? Qual a importância para a sociedade o que eu estou fazendo? Então, eu questiono dentro da Aluf desde o processo criativo, do porquê que eu estou criando, até o processo final, e é isso que eu vou explicar. No início, eu questionava o porquê que eu estava fazendo moda. Qual era a relevância disso? Então, eu fui buscar embasamento teórico no Edgar Morin, primeiro, que ele falava que a necessidade criativa, ela nasce com o ser humano. Então, não é um egocentrismo meu, porque eu quero ser criativa e preciso fazer isso. Não, é uma necessidade minha e de todos nós. Às vezes, a pessoa não é da parte artística, a gente acha que expressão é só arte, não é. Às vezes, uma planilha de Excel pode ser a expressão artística de uma pessoa de exatas, por exemplo. Então, a expressão criativa é eminente a todos nós. A arte nasce junto com o homem. Beleza, foi desse ponto que eu parti. Então, a partir do momento que eu entendi que o processo criativo era necessário para o bem-estar psicológico, eu busquei a arte-terapia. E tudo que eu faço dentro da Aluf, eu sempre tento trazer para território nacional. Eu sou filha de mãe paraense, nasci em Belém do Pará, mas fui criada no Rio de Janeiro. Meu pai é carioca. E moro aqui em São Paulo há 6 anos. Então, eu falo que eu vi diferentes pontos do Brasil. Então, eu sempre tento trazer referências nacionais para dentro da Aluf. Então, na arte-terapia, eu fui buscar o trabalho da Anísia da Silveira. A Anísia da Silveira, ela foi uma psiquiatra na década de 40. Ela foi a primeira mulher a se formar na Faculdade de Medicina na Bahia. E ela veio para o Rio de Janeiro para trabalhar com terapia, né? Não era ocupacional naquela época ainda. Naquele momento, tratamentos como eletrochoque e lobotomia eram os tratamentos vigentes. E ela foi contra tudo isso. Ela colocou o pé na porta e falou que não ia fazer parte disso. Por isso, ela foi rechaçada para a parte de terapia ocupacional, que era algo ainda não estudado naquela época. Como a Anísia ela era discípula que eu chamo, né, de Jung, ela estudiosa de Jung, ela começou a aplicar os conhecimentos de Jung no que ela estava fazendo ali na terapia ocupacional. Então, o que ela começou a fazer foi arte-terapia. E qual a relevância da Anísia da Silveira? Ela efetivou, né, ela comprovou a eficácia da arte-terapia. Antes dela, um outro homem já havia feito, mas não tinha comprovado a eficácia. Como que ela comprovou? Laudo médico padrão, junto com obras de arte, sejam elas esculturas ou obras pictóricas. Então, aliando uma obra em que ela dissecava aquela obra, falando que aquele cliente, né, ela não chamava de paciente, ela tinha tanto respeito pelas pessoas que ela estava cuidando, que ela não chamava de paciente, que eles não tinham que ser pacientes para nada. Eles tinham que ser tratados, eram clientes dela. Então, ela pegou essa parte inconsciente que ela falava, que era expresso ali naquelas imagens, e comprovou a evolução daquela expressão inconsciente pictórica ou escultórica junto com laudos médicos. Então, ela foi a responsável por nós entendermos que a expressão criativa é essencial, todos nós, ok, mas ela é essencial para o bem-estar psicológico. A expressão artística, ou através de uma tabela de Excel, dependendo da pessoa, ela faz com que a gente se entenda e conseguimos ser pessoas melhores para os outros que estão junto da gente. Então, falei, ok, consegui justificar todo o meu processo criativo e a relevância dele, não só para mim, mas para o outro também. Mas ainda não é suficiente. Eu estaria gerando mais um lixo para o mundo. Eu sou formada em design de moda, não sou formada em moda. E até mesmo na minha profissão eu não gosto de ser chamada de estilista, eu prefiro ser chamada de diretora criativa, porque eu acho que o nome estilista está carregado de um glamour inexistente e que não devemos ser tratados dessa forma, porque a cadeia da moda não é assim. A cadeia da moda ela tem uma realidade, como os vídeos do Rana Plaza, que vocês podem olhar, que a gente falou aqui no início, mostram, então, não existe esse glamour por trás, então eu sou contra o nome estilista, por isso que eu prefiro falar diretora criativa. Mas, como uma diretora criativa que estaria gerando objetos vestíveis, no caso, roupas, eu estaria gerando só mais um lixo. Nenhuma solução eu estaria trazendo. E isso não é design. Eu aprendi que design é você trazer uma solução para a sociedade e não mais um problema. Se eu criasse roupas de forma inconsequente, eu estaria trazendo um problema.
produto a gente tem aos montes, roupas a gente tem aos montes. Mas como que eu ia solucionar, né, conseguir criar uma peça que eu tinha um desejo criativo e que isso não fosse problema para a sociedade? Foi a partir daí que eu entendi que para eu continuar sendo uma pessoa criadora, eu precisava trabalhar com sustentabilidade. Eu acredito na sustentabilidade não só na moda, mas em todo e qualquer momento que você for construir algo novo. Por isso que eu falo que uma marca ser só sustentável não é suficiente, porque sustentável deveria ser uma obrigação, não deveria ser um plus, né? Então, eu entendi que a sustentabilidade precisava existir dentro da LUF. Então, a LUF ela nasce da arte-terapia e da sustentabilidade juntas, como obrigação. Não por um momento, né, que estamos vivendo agora disso. Então, como que a gente trabalha? Dentro da sustentabilidade, a gente tem 4 principais pilares. A parte de têxteis, né, que é a matéria-prima, no meu caso. Você tem a parte social, a parte econômica e a parte cultural. A parte que a gente mais consegue trabalhar hoje na LUF é a matéria-prima. Então, toda a matéria-prima nossa, além dela ser 100% nacional, às vezes o filamento é importado, mas a tecelagem é sempre nacional, justamente para tentar fortalecer a economia do Brasil. Então, toda a matéria-prima nossa, ela é comprada aqui no Brasil por tecelagens nacionais e ela sempre tem a sustentabilidade. Qual é a forma de sustentabilidade que usamos dentro das nossas matérias-primas? A gente pode trabalhar com matérias-primas recicladas. Por exemplo, esse macacão que eu estou usando, ela é um misto de algodão com PET reciclado. Então, o algodão ele foi quebrado em vários pedacinhos, ele foi feito um novo fio e construído um novo tecido. E essa cor que tem o macacão, ele foi feito a partir da própria mescla da reciclagem. Então, na hora de separar, eles picam só os azuis, os rosas, vão separando e criam cores únicas. Então, aqui também não tem nenhum processo novo de tingimento. Ele é a própria mescla da reciclagem. Ou então a gente trabalha com fibras que são biodegradáveis. O que são as fibras biodegradáveis? A gente trabalha com as fibras que são oriundas da madeira. A gente trabalha com um único fornecedor, que é o fornecedor certificado, em quem eu acredito o rastreamento, que é a Lenzing. A Lenzing é uma empresa que faz o filamento, não a tecelagem, austríaca. Foi ela que desenvolveu esse tipo de filamento a partir da madeira. E ela importa para cá, para o Brasil. Então, a Lenzing ela tem todo o rastreamento, ou seja, toda a parte de madeira ela tem um reflorestamento lá na Áustria. Nenhum produto químico que é usado no processo é jogado na natureza, ele é sempre reciclado e utilizado até o ponto zero, até você ter que renovar essa matéria-prima, então não tem nenhum tipo de descarte. E essa matéria-prima, dentro de condições ideais de descarte, dentro de lixões, etc., no máximo em 2 anos ela já está decomposta. Então, essa matéria-prima é importada e feita por tecelagens aqui no Brasil. Essas 2 matérias-primas são as nossas principais. Mas quando chega o resíduo da produção, Ana, ok, você fez essa produção e o que você faz com o resíduo? A gente recicla. A gente tenta dar, geralmente, causas sociais para essa reciclagem. Você pode pegar os seus resíduos têxteis e você pode levar tanto para reciclagem, para fazer mantas para moradores de rua, por exemplo, aquelas mantas na hora do inverno, aquilo vem de tecidos que foram reciclados. Ou, por exemplo, um outro projeto que a gente está fazendo, destinando as sobras dessa nova coleção. A gente está levando para um centro de pessoas que cuidam de moradores de rua, em que eles fazem aqueles tapetes de banheiro no tear, sabe? Com resíduos têxteis. Eles trabalham com toneladas para conseguir reciclar e vender esses tecidos e conseguir ter alguma renda para esses moradores. Então, embora eles trabalhem com toneladas, a gente ainda não chega nesse tipo de descarte, nem desejamos chegar, mas existem métodos de reciclagem dessas sobras, né, desses resíduos. Então, o que a gente tenta fazer é pensar, desde a matéria-prima que a gente está comprando, dela ser biodegradável, dela já ser reciclada, até pegar as nossas sobras e levar para a reciclagem de novo. Então, o que a gente tenta ao máximo fazer é um ciclo completo. Um outro projeto que a gente também fez dentro da LUF, que vai para o âmbito cultural, daqueles 4 âmbitos que eu falei da sustentabilidade, foi voltar ao início, a parte da arte-terapia. A Nise, quando ela estava trabalhando no Rio de Janeiro, ela fundou um museu chamado Museu de Imagens do Inconsciente. É um museu que fica dentro de um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, e a gente sabe o quanto que é difícil a manutenção dos museus, né, hoje aqui no Brasil.
E muito mais ainda nesse museu que fica dentro de hospital psiquiátrico, quanto que as pessoas não têm acesso ao conhecimento desse museu. Eu entrei em contato com esse museu e pedi que eles conseguissem me liberar uma obra de um dos clientes da Anísia da Silveira. A gente fez uma camiseta dessa estampa, dessa obra, e todo o lucro dessa camiseta está sendo revertido para o museu, para conseguir manter não só o cuidado com as pessoas que eles têm lá dentro, mas manter aquilo como museu, como um lugar de obras de arte, que eu acredito que assim que devemos olhar para o trabalho dessas pessoas. Então, hoje na LUF são esses 4 pontos de sustentabilidade que a gente tenta trabalhar. Claro que uns mais e outros menos. Dentro da sustentabilidade, não é só utilizar produtos, matérias-primas que já são sustentáveis. Você tem a opção do upcycling, né, que a Comas explicou super bem. E é uma das que eu acho mais difíceis, na verdade, admiro muito o trabalho dela. E acho que não existe um momento perfeito. Não existe um momento que você fala, sou 100% sustentável. Não existe esse momento. Existe, sim, todo dia a vontade de você fazer algo novo, de você conseguir ser mais sustentável, de você aprender uma nova técnica e trazer. Então, por exemplo, algo que me incomodava muito dentro da LUF eram os resíduos plásticos que nós tínhamos. De sacola que chegava, enfim, a gente acaba tendo plástico envolto no nosso dia a dia sem a gente querer. Eu não joguei nenhum fora, eu fui acumulando todo esse plástico dentro do ateliê e transformei isso em roupa. Então, no Lab, acho que é da Pompeia, a gente foi fazer um curso que era como? Você pegava esses plásticos, você aquecia esses plásticos e fundia eles e formava um TNT, né, que é um tecido não tecido. Então, através da fundição desses plásticos, que quase durante um ano a gente foi acumulando no ateliê da LUF, a gente está construindo novas peças. Peças que, para a gente, são obras de arte, que são peças únicas que vão ser desfiladas amanhã, inclusive, nosso desfile, 2 horas. Então, a gente transformou esse lixo em peças que vão ser memoráveis, em peças que vão carregar uma memória afetiva, que vão expressar um discurso, e não peças que depois vão ser descartadas. Então, acho que essa forma também de olhar para as nossas roupas, de tentar, desde o momento da lavagem, lavem menos as suas roupas. Hoje a gente tem também o Vistobio, que é um spray que você faz na roupa e você precisa não lavar ela durante quase 3 meses. Ele mata as bactérias, ele é de conteúdos naturais, você mata as bactérias da sua roupa e ela parece que foi lavada. Então, desde lavar menos as suas roupas, já existem recursos, até a questão do microplástico na hora da lavagem. Existem saquinhos em que você pode lavar a sua roupa dentro, para aquele microplástico que existe na sua roupa não voltar para a água. Então, eu acho que é sempre uma pesquisa de tentar encontrar soluções. Eu acho que é esse o nosso papel. Tentar encontrar soluções, mas não deixando o lado criativo, o lado da expressão, o lado da comunicação, da moda, da arte de lado. E eu acredito sim que existe um caminho. Sempre vai existir um caminho. Acho que é por aí. A ideia desse formato de painel é que justamente desperte a curiosidade de vocês e mostre possíveis caminhos. E, na verdade, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu queria já abrir para a plateia, a gente está com... são 5h17, posso considerar 20 minutos de perguntas e respostas? Ei. Pode ser? Tá. 1, 2, Então, ei, 20. som. Tá funcionando? Tá, tá. Microfone para a plateia, se alguém já tem alguma pergunta? Alguém quer começar? Agus. Deixa eu ver. Alguém da plateia tem? Agora a Agus pode abrir. Então, a Agus, abra com a sua pergunta. Ei. 1, 2. Oi. É ótimo, fantástico. Eu trabalhei muito tempo como estilista no mercado masculino, na Das Lu Homem especificamente. Foi no paralelo da minha construção desse método. Lá em 2008, 2009, 2010, trabalhei 5 anos. E a gente fazia muito cachemir, que, como você falou, é um bem de luxo, né? E a gente trazia da Itália, tinha também da China. Tínhamos conseguido trazer o fio para um fornecedor daqui, tecer. Enfim, eu queria saber, até para passar para os meus colegas desse mercado, como que é mercadologicamente, onde vocês estão vendendo, se vocês conseguem ter também um preço, porque a escovação, eu imagino que é um processo demorado, como que é, assim, para isso estar no mercado mesmo?
Então, a cachemir, na verdade, nesse momento, ela está numa fase de construção da cadeia. Cadeia no Brasil não existe. Você chega para umas empresas de fiação, ninguém consegue fazer no Brasil. Ninguém consegue. Manda para a Itália. Tá, mas a Itália já está acostumada. Como é que eu vou chegar lá com mais de 100 anos de produção de cachemir na italiana, chegar a encarar uma cachemir brasileira que é diferente, é muito mais fina. E aí não ia rolar. E aí eu tive que desenvolver toda essa cadeia. A cadeia final, que é a cadeia da indústria e a cadeia de moda, está esperando só o fio para começar a trabalhar. Isso já está no próximo. Nosso gargalo, nesse momento, é o criador. Porque essas viagens, o Brasil é enorme. E aí eu vou para o sertão do Cariri, e aí eu pego um avião e depois viajo 7 horas de carro para ir numa fazenda. E aí eu tento reunir o máximo de criadores mais influentes, ou os criadores que tem ali, às vezes eles fazem caravanas para me ver. Então, nesse momento da cachemir, é a mobilização do criador. Para que a gente possa ter, agora nessa estação, é a primeira estação de cachemir, foi agora. Então, agora eu vou esperar o que eu vou receber de cachemir. A minha esperança é 70 quilos, é muito pouco. Mas é para começar, é o que tem, entendeu? Sim, tem uma lista de espera, né, de indústria, assim, fala que eu quero comprar. Que, assim, realmente é maravilhoso. E tem que entender também, porque teve uma indústria que entrou em contato comigo, conversou comigo, mas ela estava achando que ela ia pagar menos do que a cachemir da China. Falei, só a lista de valores que eu te dei, só o valor que tem ela em relação à fibra lá de fora, porque a que está na Itália vem da China. A coleta é feita na China toda, então tem todo... Quando eu fui lá em Hong Kong, você olha assim, como é que é a situação que as pessoas estão lá. Como é que é a limpeza da fibra. Então, você vê um tipo de trabalho escravo, não tem nenhum tipo de EPI. Então, assim, tem algumas empresas, grandes marcas que estão trabalhando, que pensam. O Brunello pensa no início, ele conhece todos os criadores, ele tem os criadores dele, né? Então, ele mobiliza as famílias, em todo um tratamento, em todo um pensamento nisso, ele. Agora, os outros não, todo mundo quer pensar em comprar cachemir barata. Para ter cachemir não vai ser nunca barata. Todo mundo fala assim, quando é que eu vou ter cachemir? Tá, se você conseguir comprar, porque ela não vai ser barata, ela é de luxo. Como você falou, para tirar a cachemir, são 4 a 5 animais por cada peça de roupa. Um cardigan de 280 a 300 gramas, que é um cardigan de cachemir, são 4 a 5 animais que eu preciso tirar. Então, assim, é muita coisa para produzir uma peça. Então, ela nunca vai valer não é fast fashion, nunca vai chegar nisso. E nem luxo, é alto luxo mesmo, é alto luxo. E são peças únicas. E a gente também tem que entender que é um produto altamente durável, entendeu? Então, tem gente que eu falava nas reuniões, meu pai me passou a cachemir dele. Então, assim, é uma joia, passa de geração em geração. É ganhar uma joia, ganhar uma cachemira, ganhar uma joia. Porque ela é durável, ela não pega cheiro. Você pode suar que ela não dá cheiro na cachemir. É extremamente confortável. Eu tenho uma peça de cachemir e todo mundo fala assim, tá, mas você usa no Rio de Janeiro? Uso no Rio de Janeiro. Porque ela é térmica, ela não esquenta, ela é térmica. Então, como no Rio de Janeiro dá 50 graus fácil, então a gente tem que entender que o meu corpo tem 37, então está muito mais fresco do meu corpo na parte interna do que fora. Então ela bloqueia esse calor entrar e também impede eu perder esse calor e ficar confortável. Então eu vivo no Rio de Janeiro com cachemir de forma extremamente confortável. E além de que, quando eu mostrei lá da lã, o contato com a pele da cachemir é extremamente macio. O fator de conforto da nossa fibra aqui deu 100%. A média no mundo é 96, 98, mais ou menos, dependendo da região, mas é 98, o máximo que eles conseguem. A gente conseguiu 100% na máquina lá na Argentina, do conforto que tem o uso de uma peça de cachemir brasileira 100%. Então, a gente está nesse momento na cadeia. Acho que, então agora o gargalo é a cadeia inicial. Então, agora vai vir a primeira coleta. Estou esperando eles me entregarem. Quando chegar, eu vou fazer. Não tem laboratório para fazer análise. Então, eu tenho que fazer no meu laboratório. Sorte que eu tenho um cargo no Ministério, então eu tenho um laboratório de microscopia e eu faço as análises todas lá, eu que faço. E aí o criador tem que confiar em mim. Ele liga ao vivo, eu abro a fibra para ele, faço a análise na frente dele, ao vivo lá no Skype. E aí ele, estou fazendo, pesou tanto, ela tem esse diâmetro, vou pagar tanto. Esse é o esquema. E aí ele vai começar a ficar feliz, começar a ganhar mais, ele vai passar para o outro e a cadeia vai começar a ser formada. Mas o gargalo nesse momento é mobilizar, para que eles, quando eu vou lá fazer a apresentação, não seja só um oba-oba do dia, né? Foi lá, fiquei feliz, vou ficar rico. Não, ninguém vai ficar rico.
Entendeu? Eu falei que eu não vendo sonho, quem vende sonho é padeiro. Eu chego lá para vender uma realidade, que é uma transformação de vida se eles quiserem. Então, eles têm que se engajar, têm que estar junto comigo. E aí, se eles tiverem a projeção desse mercado é enorme no Brasil. Então, a gente pode vender internamente, exportar e aí dominar o mercado. A gente é muito maior em número assim, de cabeças de caprino. A gente vai começar, a gente tem 9 milhões de cabeças, a gente vai começar a aumentar cada vez mais e vai produzir mais leite, mais crianças vão ter acesso ao leite, que é muito melhor. Você vai pensando em outras coisas na cadeia. Então, tudo se mobiliza, a renda aumenta, isso atende às 9 ODS, entendeu? Então, é mais ou menos isso. A plateia tem alguma pergunta? Tem uma ali no meio. Tem algum microfone para a plateia? Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Como vocês estão percebendo esse negócio do upcycling dentro da indústria? Como é que está agora para vocês esse momento? Se está tendo uma absorção? Qual é o diálogo que falta com a indústria para isso se multiplicar e expandir? Ótima pergunta, que essa é a minha obsessão, desde que eu comecei, de ver como escalar, né? Como sistematizar, que essa, digamos, é a base do método que a gente trabalha, né? Como a sistematização é uma sequência de técnicas para conseguir escalar. Então, eu estou trabalhando com isso desde 2008, faz 11 anos. De 5 anos para cá, teve muito a ver o Fashion Revolution, realmente foi o que começou a aglutinou, assim, juntou, né, as pessoas que estavam fazendo isso de forma separada, e também o Brasil Eco Fashion Week, mais com um perfil de tentar gerar um mercado, né, e de alguns anos para cá, o mercado e a indústria estão começando a olhar e a entender e a buscar e pedir. Ainda tem muita coisa que a gente vê de greenwashing, assim, mais de marketing, né? Mas também é um começo, pelo menos é uma forma de chegar nas pessoas. Porque essa mudança mais radical, porque é uma coisa radical, é uma outra forma de fazer roupas. Ela requer que a empresa esteja muito aberta a rever processos, a indústria ou a varejista, enfim. Eu tenho um projeto com o Instituto Lojas Renner, que é, assim, desses varejistas é o que eu tenho mais contato. E eles estão realmente bem devagar, porque é uma coisa que demora. Você vê, eu estou há 11 anos e não tenho pressa. É uma coisa que nem sei se eu vou ver com vida essa transformação que eu estou imaginando, e tudo bem, acho que sou parte do duelo. Mas eles estão investindo, e eu vejo que, assim como tem o Instituto Lojas Renner, como através da Renner, né, que é a varejista, tem outras que estão começando a ver. O que eu sinto que está faltando, e que aí é o meu papel, e amanhã eu vou para Porto Alegre numa reunião com a Renner por um projeto justamente disso, que ainda está mega cru, mas é fazer que eles entendam que não é uma coisa que, pum, de uma hora para outra. É uma transformação bem devagar e que requer o compromisso deles. É como a Lala, né? Como? Lia está falando dos criadores de cachemir, que é uma coisa, né, que demora e tem que ter esse engajamento. Deles pagarem para ver, porque não é a mesma métrica que se utiliza, né, do comprador de varejo, de quanto que vai ter, sei lá, qual é o budget, qual é o preço médio e quanto lucro eu vou trazer para a empresa. Não é. A gente está falando de um processo que é mega disruptivo, mas que é eminente, emergencial, ele tem que acontecer. Então, acho que ainda está faltando, eles já estão querendo, pelo menos já dá para ter um diálogo, que acho que é super importante isso. Inclusive, eu vou falar nas próximas semanas com alguns fornecedores, fábrica mesmo, e deles. E já está tendo esse diálogo, mas tem que ver se os caras vão pagar para ver.
porque é isso, tem que, assim como eu estou pagando para ver há 11 anos, então, né, eles que são muito maiores, que têm os recursos, eles têm que pagar para ver. E eu acho que é aí que pode ser que vire alguma coisa. Então, existe já um interesse, mas ainda tem muito trabalho da gente, assim, e acho que mostrar essa seriedade do trabalho e essa possibilidade de escala, de sistematização, que não é só uma coisa de brincadeira, de criativo, que mostra no desfile, que faz uma coisa na faculdade, né? Que a gente pode mudar uma cadeia e que tem um consumidor pedindo isso, enfim, e que isso é um negócio também. Eu não trabalho exatamente nessa linha do upcycling. A gente utiliza mais o upcycling como um recurso, como solução. Por exemplo, teve alguma questão na produção, o exemplo real que está acontecendo agora. Um fornecedor cortou o tecido, abusa no tecido errado, deu outro caimento, não funcionou. Vamos transformar essa peça? Vamos fazer isso que era um erro ser ressignificado e fazer ser um detalhe especial nessa peça? Então a gente usa o upcycling como recurso. Eu não lido diretamente com a grande indústria, mas eu acho que, para mim, que sou microprodutora, já é interessante. Imagina isso em grande escala, imagina isso para a Renner. Acho que eles também precisam ver que isso é uma solução para, às vezes, um prejuízo deles, que poderia ser de milhões de reais, e trazer isso como uma solução dentro do upcycling. Foi o que ela falou, o upcycling não é uma brincadeira, não é um sonho, não é uma ilusão. Ele é uma solução, tanto para pequenos produtores, tanto para grandes produtores. Mais alguém da plateia? Alguma pergunta? Tá, eu vou continuar aqui então, e que eu acho que ouvindo os 3 cases de vocês, né, as 3 histórias de vocês, entendendo que a gente tem aqui criação, processo, matéria-prima, o que vocês têm em comum é encarar os desafios, eu acho, é entender que talvez a maneira como a gente tenha trabalhado até hoje não funciona mais e que de repente de coisas muito simples ou de outros setores, como no seu caso, né, a gente pode criar soluções. Uma coisa que a Ana Luísa falou de ter sido formada com uma cabeça de designer, de buscar soluções e não trazer mais problemas para o mundo, eu acho que a gente começa também a entender que deixamos de trabalhar com a escassez da matéria-prima, que é de recurso natural não renovável, a escassez da matéria-prima que vira commodity, e aí cada vez mais a gente tem que brigar pelo preço, e começa a trabalhar com abundância. Então, se temos tantos problemas, por que não olhar para alternativas, né? Quais alternativas? E não existe uma resposta, existem diferentes soluções, e a gente passa a trabalhar com abundância e deixa de trabalhar com a escassez. Então, vocês já trouxeram vários pontos aqui, mas eu queria que talvez vocês, se vocês pudessem destacar, assim, eu sei que existem muitos desafios, mas qual é a melhor parte, assim, de criar novos métodos, de repensar a matéria-prima, de buscar alternativas de matérias-primas, assim, qual é o grande benefício que vocês acham que estão trazendo através dos trabalhos de vocês? Um pouco vocês já trouxeram, mas eu queria que vocês pontuassem, assim, onde vocês acreditam que está o maior potencial, e o maior potencial talvez de escala, mesmo que seja um produto de talvez luxo, mas que seja mais duradouro. Então, como a gente consegue escalar, um pouco a Agus falou agora, mas onde está o maior potencial de vocês e onde talvez seja a chave para a virada a partir desses métodos, desses processos, dessas novas matérias-primas, vislumbrando um pouco de como seria o futuro da moda a partir da escalada desses processos ou novas alternativas. Então, na Cachemir, a gente trabalha com os criadores, então a gente já faz uma parte social. Isso, eu não começo nada nos meus projetos de pesquisa ou nada que eu faço na minha vida como empreendedora se eu não tenho propósito. Então, o propósito está alinhado a amor. Eu amo o que eu faço. Eu tenho uma investidora que fala que você tem que parar de amar um pouco, ficar muito apaixonada para poder se tornar realmente a empreendedora. Mas eu não consigo deixar, eu amo o que eu faço. Então, eu me levanto todos os dias, 5 horas da manhã, 24 horas eu vivo Cachemir. Por mais que eu esteja fazendo outra coisa, eu sempre jogo pro lado de Cachemir, porque eu tenho um propósito.
e ele está alinhado. Quando eu vejo o sorriso dos criadores, isso é o meu diferencial na minha fibra no mundo. Então, a diferença que eu tenho de ganhar o mercado mundial na hora de eu sento numa negociação com uma empresa é a fibra, ela, além de ser sustentável, ela é sustentável em todos os sentidos. O criador está ganhando a mais, ele está conseguindo fechar a produção dele. Para mim, isso é um propósito. Eu estou trabalhando com um produto biodegradável, então mais um propósito, mais um valor do meu produto. Eu trabalho dentro do meu produto, meus animais não sofrem, eles gostam de ser escovados, mais um propósito. Eu estou indo atrás de coisas que a moda hoje cada vez mais pede, cada vez mais isso está... O mundo, a cachemir está em cima, não pode mais maltratar os animais, não pode mais, a natureza não pode mais sofrer. A base do Himalaia hoje ela está em desertificação, tem mais de 40 artigos de grandes revistas onde mostra a desertificação do Himalaia proveniente da criação de cabras da raça cachemir. Então a gente aqui no Brasil não tem desertificação com esse tipo de criação, porque eu falei, elas são alimentadas no posto, então eu ganhei mais um propósito, então eu não atinjo a natureza. O meu processo, a minha fibra já vem limpa, porque meus animais já são produzidos em cima de aprisco, né, que a gente chama que são ripas de madeira. Então ele não tem contato com lama, com sujeira, a minha fibra vem limpa. Eu não gasto água, mais um propósito. Então eu tenho a renda dos meus produtores começa a aumentar e eu fico muito feliz quando eu chego lá e falo assim, eu estou conseguindo botar meu filho num colégio particular, eu consegui comprar uma roupa para o meu filho, isso é propósito. Então acho que essa é a diferença da cachemir brasileira para a cachemir do mundo e é isso que eu ganho em qualquer negociação quando eu entro. Por mais que ela seja muito mais cara, não tem como não falar do valor. O cara fala assim, cara, eu quero esse valor. Eu quero valor, não quero preço, eu quero valor. Eu quero ver que a moda hoje pede esse valor. Então assim, a gente atinge muitas coisas com o propósito da cachemir. Além de você começar a ser rastreada também. Então você vai saber exatamente qual é a família que está sendo mobilizada quando você compra uma peça da Cachemir Brasil. Entendeu? E as mulheres também, quando a gente atinge uma das ODS, onde a gente empodera as mulheres. Quando a gente chega no criatório, os criadores, normalmente é uma criação muito masculina, né? A parte de pecuária em si é muito masculina. E a mulher fica sempre para cuidar dos filhos e fica responsável por cuidar da alimentação e da casa. E aí ela ficava jogada de lado na criação de caprino. E ela não gosta das cabras. E por que elas não gostam? Perguntar para elas. Meu marido chega, gasta 10 mil reais numa cabra e vem com ela embaixo do braço. E ela não vê sentido naquilo. Quando ela começou a trabalhar com a cachemir, coletar e ganhar dinheiro com isso, as coisas começaram a mudar. Porque ela começou a ganhar mais que o marido. Então você começou a inserir as mulheres também dentro do projeto da cachemir. Por isso que o valor é muito forte dessa fibra. Então eu não estou falando em preço, estou falando nesse momento em valor. Então isso a gente ganha também lá de fora. Enquanto as mulheres lá fora são escravizadas para separar a fibra e coletar cachemir, no Brasil as mulheres estão falando assim, eu quero saber qual é a cabra que tem para eu começar a coletar. E fica igual um cachorrinho, gente, com a escova de cachorro e elas escovando. E os animais de barriguinha para cima, é muito bonitinho eles, entendeu? Então esse é o valor todo, né? Então, para mim, acho que vem muito nessa ideia que eu mostrei do impossível, né? De ter conseguido com a marca e com o produto, né? Com o cliente final, em todo o trabalho que a gente faz de educação nas redes, ao vivo, nas feiras, desfile, enfim. E também nos workshops, que já são muitos desde 2008, poder ter inspirado muita gente a ver que roupa usada ou roupa nova, ponta de estoque, enfim, é matéria-prima. E que a gente, isso que a Leo falou da escassez, né, de deixar de olhar com um olhar de escassez e ver que realmente é abundância, que era isso que eu falava para vocês do design por restrição. Quando a gente vê que a restrição na verdade traz essa abundância, aí você vê que criar a partir de roupa pronta ou de resíduo é muito infinito. Eu acho que essa disseminação, né, a partir do fazer e a partir de poder ensinar o que a gente vem desenvolvendo é o que eu mais vejo assim como o gancho da Comas para poder contribuir para esse futuro, esse presente, né, que também é o que a gente está vivendo, né, e conseguir contagiar mais gente e ver que é possível.
que a gente consegue, a partir de um lote, que nem a Annalisa falou, né? Um lote que deu errado, ou falando em varejo maior, sei lá, um lote, é mais que um lote, são milhões de peças, ou pequenas produções, ou sei lá, enfim, que tudo que já existe pode ser transformado e que aí tem matéria-prima, então não é uma desculpa, não tenho dinheiro para comprar tecido, né? E que isso está ocupando um espaço, né? Que a gente precisa ressuscitar. Então Acho que as minhas chaves são muito parecidas com a da August. Vou colocar somente nas minhas palavras. Acho que são esses 2 pontos. O primeiro é você trazer a inovação na dificuldade. Eu lembro que a primeira vez que isso me tocou foi numa palestra em que eu estava na faculdade. Primeiro, uma estilista veio e falou: não, porque todos os meus fios são importados, porque os melhores fios são importados e é assim que eu faço. Aí depois veio o João Pimenta, maravilhoso, e falou: olha, eu não importo meus fios não, mas eu pego a palha que a gente tem aqui de Buriti, no Brasil, e ponho no tear e sai um tecido incrível que ninguém nunca viu. Então, eu acho que a partir desse momento que eu entendi que é na dificuldade que se traz o novo. E é muito isso que a August também estava falando. E o segundo ponto é de desmistificar, né? De você empoderar essa moda sustentável e você tirar esse preconceito de que moda sustentável tem uma cara sem graça e etc. Inclusive, no início da Luffy, a gente tinha muito essa linha da palha, o bege continua, não consigo soltar, mas a gente tenta, a cada coleção, trazer uma imagem diferente do que pode ser uma moda sustentável. A moda sustentável ela não é a moda sem graça, ela não é a moda sempre com as mesmas silhuetas, não é isso. A moda sustentável, ela deveria ser a moda, ponto. Mas não é isso que acontece hoje em dia. Então, acho que o nosso trabalho, imageticamente, de marca e em relação à sustentabilidade, é justamente desmistificar essa imagem de que a moda sustentável é uma coisa exclusória. Não é. É algo que deveria ser para todas as marcas, é algo que sim, ainda traz o novo, que existem diversos estudos de materiais diferenciados. E é isso, é quando esses 2 pontos se unem, né? Quando você tem escassez para você poder criar o novo e através do novo você desmistifica essa imagem do que é a moda sustentável. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Na verdade, adoraria que essa conversa se estendesse por mais algumas horas aqui, imagino que vocês também. Eu acho que cada uma conseguiu, através do seu trabalho, do seu ponto de vista, contribuir muito para esse debate. São grandes exemplos do que tem sido feito aqui, do que tem sido feito no Brasil. Isso é muito importante também, né? Da gente olhar para dentro, entender o nosso potencial e o que nos difere de qualquer outro país, de qualquer outro lugar, de qualquer outra cultura. E olhar mais, e inclusive dentro de um projeto Estufa, que é a intenção deles também, de trazer inovação e trazer novos olhares e um frescor aí do que está sendo produzido, e com referenciais nossos, né, com questões nossas. Eu acho que isso é extremamente importante, trazer esse olhar da diversidade, o olhar até de projetos que possam ser replicados, escalonados e distribuídos, né? Queria agradecer muito a presença de vocês 3. Queria agradecer o nosso espaço aqui dentro do Projeto Estufa. Queria agradecer o evento. Queria agradecer a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.